Olá, boa noite a todos. Estamos hoje aqui reunidos, agradecendo já para quem já chegou aqui na sala. Obrigada, gratidão sempre, todos que são pontuais. E vou iniciar aqui o nosso tema hoje, que é sobre os minerais. Eu me propus a cada semana poder falar de temas que são importantes na área da suplementação. Comecei pelas vitaminas 3, as que eu achei mais importantes, até porque são essenciais não só para a beleza, quanto para a parte neurológica também. E o estresse, a depressão e também os conflitos sociais, hoje em dia estão em grande parte, né, do mundo. Não estamos só falando de um local, mas sim o mundo todo está sobre esse estresse. Então nós temos sim que falar dessas situações, como interferem na nossa saúde, como interferem na nossa relação uns com os outros. Nunca o mundo foi tão afetado com situações idênticas como agora com essa virose. Aí que está aí esse vírus que parece que veio para ficar por mais tempo do que nós queríamos. Teve sim grandes conflitos, mas eram épocas em que a ciência não estava tão avançada e não tínhamos também os meios de comunicação e os meios aí das redes sociais para podermos nos comunicar e podermos nos auxiliar uns aos outros, tá bom? Agradeço a todos estarem aqui hoje. Queria saber assim de cada um aqui que quiser, inclusive, colocar as suas posições, as suas perguntas enquanto eu for falando. Eu quero que levantem a mão para não ficar algo só eu conversando, tá bom? Então, nós estamos aqui para falar hoje dos minerais e eu quero ler um pequeno textinho que eu coloquei aqui, de princípio, porque nós falamos muito do zinco, né? Pelo sistema imunológico, que ele realmente é um elemento muito necessário à nossa saúde. Mas eu quero saber de vocês, além de cálcio, fósforo, potássio, sódio, magnésio, ferro, zinco, selênio, acho que a maioria conhece o magnésio também. Vocês já ouviram falar de um chamado molibdênio? Ouviram falar também do vanádio? Então, eu comecei a ver ali pelos estudos que existem sintomas que acontecem conosco por falta de minerais e alguns minerais contribuem um com o outro. Então, digamos assim, que apesar de eles são classificados de 3 formas, que eu quero ler aqui também rapidamente, que é aqueles que são macrominerais, que podem ser consumidos até, né, superiores até dosagens de 100 miligramas, e existem os microminerais, cujas necessidades são de menos 100 miligramas, e existem os oligoelementos, cujas necessidades são inferiores a 1 miligrama. E mesmo assim, muitas vezes nós não conseguimos essas doses diárias na nossa alimentação. Eu não sei se vocês sabem, mas os fitatos que existem nos alimentos que são integrais, são de maior valor nutricional, todos eles têm maioria fitatos. Por exemplo, se você vai cozinhar feijão, vai cozinhar um grão de bico, uma ervilha, ou você vai fazer um leite vegetal de castanhas ou um leite vegetal de amêndoas, tudo ali que se chama aquelas casquinhas que envolvem, né, esses nutrientes, eles têm fitatos. Se você não colocar eles de molho e você não permitir que esses fitatos passem para a água e depois você, claro, tem que descartar essa água
e tem que colocar para cozinhar numa outra água. Ou se você vai germinar esses alimentos, você deve retirar essas casquinhas também. Por que eu estou falando isso? Um dos principais problemas da absorção de zinco, e eu já vou falar aqui do zinco, porque nós temos uma grande necessidade dele, e nessa época de vírus, nessa época de nos estruturarmos melhor na construção da nossa saúde, nós temos que ter em mente de que queremos ter a maior biodisponibilidade possível. E se vamos, por exemplo, comprar um suplemento como o Transfactor 5, nós queremos que essa absorção seja real e ela seja compatível com aquilo que nós estamos pagando. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que esses fitatos não vão deixar absorver o zinco. É isso mesmo. Nós não devemos tomar a nossa cápsula Transfactor perto de consumir esses alimentos. E por mais incrível que pareça, uma pessoa pode estar sendo saudável comendo esses produtos, esses alimentos, essa nutrição rica em vitaminas, em sais minerais, rica também em composições N, que agora não vem, tem a parte dos carboidratos também, a parte das proteínas vegetais, as que sejam, são essenciais para a nossa saúde, são ótimas para o nosso corpo. Nós estamos sendo, inclusive, muito inteligentes quando escolhemos comer alimentos integrais, mas ao mesmo tempo temos que ter o cuidado de como vamos fazer essa alimentação e ao mesmo tempo como vamos fazer a nutrição, da suplementação, a parte que vamos tomar em cápsula ou até em pó, que seja, e não podemos gerar conflito entre a suplementação e a alimentação. Então, hoje eu estive vendo que uma das causas de maior prejuízo à absorção de zinco, né, assim como do vanádio também, do cromo e outros, é porque nós comemos junto com alimentos, tomamos essas cápsulas junto com os alimentos que comemos que tem esses fitatos. E por mais que nós, digamos assim, utilizemos com cuidado, fazemos lá a troca da água, ficou de molho às 8 horas, 10 horas, 12 horas, ainda assim essas casquinhas vão ter alguns antinutrientes ou vão ter conflito com a absorção desses minerais. Então isso eu já quis deixar claro já do começo, para que a gente saiba também que não é apenas ingerir uma cápsula, não é apenas tomar essa suplementação, mas saber exatamente como fazer para não criar conflito com a alimentação que a gente vai estar fazendo, que é saudável, mas não deve ser no mesmo horário que a suplementação. Seguindo, pessoas que têm compulsão por doce. Então eu tomo zinco, eu faço a suplementação do Transfactor, eu estou com a minha imunidade boa e tal, mas eu não consigo largar essa vontade, essa compulsão de comer doce. Já fiz limpeza hepática, já fiz desparasitação, já tomei ivermectina, já fiz a desparasitação natural, estou sempre cuidando, mas volta e volta aquela compulsão por doce. Então, gente, a compulsão por doce, né? Ao contrário de que muitas pessoas pensam que é só uma questão de parasitas, é só uma questão, sei lá, emocional, uma forma assim, pode ser, um pouco mas eu, na minha experiência hoje, eu posso dizer que muitas das situações emocionais que nós passamos pode ser a falta do mineral. A maior parte, quando nós vamos assim tratar com um profissional, a maior parte dos profissionais tendem a argumentar, né,
até porque eles são profissionais da área psicológica, psiquiátrica, então eles tendem a argumentar que várias das questões iniciam ali, né, na parte da mente, dos conflitos, tudo. Eu estava lendo e olha, eu reli o Dayan, reli outros artigos, reli outros livros, e olha que eu já li sobre inteligência emocional, tudo isso, sobre nutrição, e eu posso, assim, não, sei lá, falar o verbo garantir fica até um pouco impactante, né? E gera até um pouco de conflito com esses outros profissionais, mas a minha experiência do que aconteceu comigo é que depois que eu suplementei com vários tipos de suplementos que também acomodam essa área neurológica, psicológica, emocional, eu deixei de ter compulsão por doces. Então hoje eu sou uma pessoa assim que vou comer um doce, sei lá, aqui chamam de bolinha, aí vocês chamam de sonho, uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses, e não é uma compulsão, vamos fazer um lanchinho, eu vou acompanhar minha mãe, vou acompanhar o meu marido, vou acompanhar os meus amigos. Eu não gosto de açúcar. Açúcar me faz mal. Açúcar, inclusive, resseca a minha garganta. Açúcar não tem uma metabolização nada boa, principalmente quando vem misturado com glúten. E isso não é só um problema meu, isso daí é um problema comum entre muitas pessoas. Então, eu evito ao máximo. E não sei, não tenho tanta tendência assim para doce hoje, mas eu já tive. E eu lembro que se eu não comesse aquele doce, se eu não comesse aquele chocolate, se eu não comesse aquele bolo, eu ficava mal. E agora eu fui ler, tanto o vanádio quanto o cromo são 2 suplementos que as pessoas estão tendo que fazer, inclusive para garantir que não tem os níveis de açúcar ou de insulina ali desequilibrados, até porque e já existem vários profissionais que estão garantindo não só o estão garantindo não só de prescrever insulina, ó, metformina, alguns outros medicamentos aí para garantir o diabetes baixo, né, da pessoa que está aí com uma síndrome metabólica, mas também estão garantindo o equilíbrio ali, dando suplemento de cromo. Alguns que são mais fitness, assim, que estão na área também acompanhando quem é atleta, estão dando vanádio para que a pessoa não tenha esses picos aí de insulina, de glicemia e essas perdas com suor e tudo mais. Então, se você está com compulsão de doce, ou se você é diabético, ou se você já é pré-diabético, ou você tem aquela fadiga depois de um treino, então você pode ter uma necessidade de repor cromo e vanádio, e não é um problema psicológico, um problema emocional, não é aquela tal da forma oculta, porque a pessoa passou um drama ou isso ou aquilo outro, é realmente uma necessidade de suplementar, tá? Aí no Brasil, tá? Digamos assim, o suplemento ainda não chegou. Eu aqui aplico para minha mãe um suplemento da For Life que tem o cromo, tá? E tem equilibrado bastante aí o diabetes dela. Ela tem comida assim à vontade, banana e tudo mais. Ela já tinha o índice glicêmico alto, conseguiu controlar, tirou açúcar, substituiu por açúcar de coco, que é uma fibra. Então ela conseguiu equilibrar bastante. E agora, com esse suplemento da For Life, ela não tem tido incômodo, né? E outra, eu aconselho quem é diabético,
quem conhece pessoas que já estão aí ou fazendo controle com medicamento e tudo mais, conheço pessoas que, apesar de fazer o controle com remédios, elas não tiveram sucesso e acabaram tendo aquela síndrome dos pés de diabético, tiveram que ter amputação de dedos, isso daí é horrível. Então, se vocês tiverem contato, indiquem a suplementação, tanto com cromo quanto com vanádio. Não sei qual suplemento da For Life que tenha vanádio, tá? Mas tanto um quanto o outro são ótimos suplementos aí para controlar essas síndromes, ou até a pessoa que está em obesidade, em estado de obesidade, quer de fato diminuir o peso, quer diminuir essa compulsão por doces, ela pode já iniciar essa ingestão desses suplementos para conseguir controlar o peso, sim, e essa compulsão por doces. É claro, eu volto a falar sobre as artérias, já conversamos aqui sobre isso, as artérias devem estar limpas, o fígado deve estar limpo, porque um organismo que esteja debilitado, tanto na parte arterial, quanto com esteatose hepática, com gorduras hepáticas, cálculos biliares, cálculos renais, com certeza a pessoa vai ter uma saturação ali de mais um componente que vai ter que filtrar. Então, sempre começarmos por limpar, para daí depois construir, reconstruir, porque tudo isso daí também já vem de uma prática daquilo que a gente já iniciou destruindo. Então, nós levamos bastante tempo destruindo o nosso corpo. Digamos que desde crianças nós não aprendemos a comer direito. Nossos pais também comeram muito mais alimentos cozidos do que alimentos crus, comeram muito mais cozidos, assados, fritos, né, frituras, produtos industrializados do que alimentos germinados, alimentos integrais. Tudo isso trouxe para a nossa e também para os nossos hábitos, né, uma situação alarmante, porque acabamos de construir a nossa vida em cima de pilares tradicionais, familiares e sociais, porque depois, junto com a família, temos os amigos também passam para nós algumas tradições, algumas receitas de vida que também não são saudáveis, até que, claro, com o tempo a gente acha uns amigos saudáveis, como a Neuci e vários aqui, e acabamos tendo uma oportunidade de iniciar uma construção a partir daquilo que, né, em algum momento nós implodimos na nossa saúde, tá? Tem também o Energy é uma ótima fonte suplementar, ele vai ali limpar, ajudar a limpar também as artérias, assim como o Rio Vida. Vocês podem fazer o uso para que esses minerais, essas vitaminas que vocês vão estar tomando, suplementando, não só junto com os fatores de transferência ali do For Life, mas se tiver algum específico que vocês têm que suplementar à parte, como eu já falei para vocês, como a B12 né, a metilcobalamina é uma vitamina essencial para prevenir doenças neurológicas, e a proporção tem que ser numa forma mais, de um volume maior, né? Não apenas aquilo que a gente subtrai dos alimentos. Ponto 3. Além de nós não fazermos conflito entre alimentos e suplementação, tá? Já falei aí para vocês, a hora que vocês forem tomar a cápsula, né, do vosso transfactor zinco, assim como outros, que não pode tomar com alimentos integrais, também vocês têm que verificar vosso intestino, se vocês estão fazendo essa fórmula aí que eu até já passei para vocês, num vídeo sobre o equilíbrio da flora intestinal a partir dos probióticos, que também contém
uma pequena parcela de B12, mas como eu até já enviei nos grupos, e eu acredito que em alguns de vocês aí já pegaram essa minha mensagem, que nem os probióticos, nem nenhum alimento tem 100% da quantidade que nós necessitamos hoje em dia, principalmente porque somos ligados em computador, somos ligados em celular, temos uma vida super ativa, estamos sempre participando de muitas atividades de gasto neurológico, gasto emocional, gasto estressante. E eu digo para vocês, o que aparece fora é tardio daquilo que apareceu dentro. Então, digamos assim, a fadiga que aparecer fora para vocês é porque já apareceu antes para a vossa célula, né? Quando apareceu para mim a fadiga externa, as minhas células, coitadas, já tinham ficado sozinhas nessa maratona de conseguir produzir toda a exigência que eu dava para elas. Então, vocês exigem das vossas células, tem que dar para elas o compatível com a vossa exigência, tá bom? Então, vamos para o potássio. O potássio, ele é um mineral também que tem maior quantidade no nosso organismo, assim como o fósforo também. Também tem bastante quantidade nos alimentos, mas exatamente porque alguns alimentos não combinam com outros, ou alguns sobrecarregam mais os rins, ou o fígado não está, né, ali muito limpinho, o intestino não está absorvendo o suficiente. Nós temos algumas complicações orgânicas, inclusive estamos, né, algumas pessoas estão com sobrepeso e as células, né, adiposas também dificultam muito a absorção de nutrientes, de micronutrientes e de minerais, vai acontecer ali de muito desperdício. O magnésio acontece a mesma coisa. Se a pessoa está tendo crises de insônia, crises de fadiga, eu acho engraçado que alguns dos minerais, eles são idênticos nos efeitos colaterais. É como se um conversasse com o outro, eles meio que se ligam e também meio que se desligam e não faz a absorção. Quando não faz a absorção de um, podem ter certeza que não vai fazer absorção de mais 2 ou 3. É por isso que às vezes as pessoas têm essa carência mineral grande de vários ao mesmo tempo, porque a crise de absorção está no mesmo local, ou porque vai tomar esses minerais no mesmo horário que se alimenta, com alimentos integrais que não fez, né, ali a condição suficiente para eliminar todos os fitatos, ou tem alguma síndrome intestinal, ou tem alguma síndrome metabólica. Então, quando um dos minerais não é absorvido por causa disso, os outros minerais não são também. E isso se dá também na hora das frutas. Então, por exemplo, é interessante como o cítrico, né? Se nós comermos um limão ou tomarmos uma vitamina C, quando vamos tomar a maior parte desses nutrientes, esses minerais, eles são absorvidos, né? Muito bem absorvidos. Mas se nós vamos comer algum fitato ou alguma comida gordurosa, isso seria bom, por exemplo, para um ômega 3 ser absorvido, que não é um mineral, né? É uma vitamina, a vitamina E também, a vitamina A também, mas quando se trata de minerais, já não é assim. Já temos que eliminar essas partes, tanto de gordurosas quanto de fitatos. Aí eu pergunto para vocês, até onde, né, nós conseguimos fazer essas pequenas regras ser reais na nossa vida mesmo, assim, eu vou colocar um papelzinho na geladeira, eu vou lembrar o horário de tomar Transfactor Zinco, por exemplo, não pode ser junto com o alimento, porque nós somos assim também, a gente segue tradições, a gente fica meio desligado, faz as coisas meio mecanicamente, ali no automático, como fala, né?
Então, se a gente está acostumado a fazer isso no automático, nós temos que mudar esses hábitos para poder ter um resultado melhor e depois não acontecer se alguém, por exemplo, dissesse assim, aconteceu num grupo, que eu até meio que discuti com uma pessoa, eu tomei um vidro de fator plus, e ela nem disse qual que tinha sido, mas ela sabia que era o plus, então eu acredito que era o Trifactor Plus, e não aconteceu nada. Eu continuei pegando gripe, eu falei assim, olha, a estrutura de uma pessoa que leva a tomar um frasco apenas, está às vezes com o seu metabolismo totalmente destruído, não vai ser um frasco que vai construir. É igual a pessoa que perdeu o cabelo, né, em 10 anos, depois compra um tônico capilar, faz meia dúzia de massagens em menos de 30 dias, joga o tônico fora porque não nasceu nenhum cabelo. Tudo tem um ciclo. Antes de nós destruirmos de fato um terreno, nós levamos um bocado de tempo, não só, né, infelizmente fazendo maus hábitos, tudo até chegar àquela destruição. E quando nós convertemos, né, num bom hábito a nossa vida, nós temos que dar tempo suficiente para construir de novo em cima de um terreno que nós temos que adubar, nós temos, né, quando vamos, digamos assim, transformando esse diálogo num plantio, numa forma ali mais de regra de plantação para compreender, vamos pegar ali um terreno, temos que começar fazendo o quê? Temos que colocar um adubo, temos que revirar a terra, temos que tirar tudo aquilo que está colocado lá, né, pedaços de pau, pedras, tudo que, principalmente se foi um terreno que tinha um entulho, né? Ninguém pega um terreno que serviu de entulho, que é isso que acontece com pessoas que comiam muita comida industrializada. Imagina que tem gente que vive de miojo há 10 anos, come miojo, não come frutas, a maior parte do tempo, sei lá, nem lembra há quanto tempo que não come frutas, final de semana é só fast food, pizza, acabou com toda a sua estrutura celular, neurológica, psicoemocional, está tomando vários tipos de remédios, inclusive como suporte emocional, não vai ser um vidro de Transfactor que vai mudar a vida da pessoa. Então, nós temos que começar a conscientizar as pessoas que tem que adubar o seu terreno, tem que retirar o entulho que está ali, que é a mudança do hábito, tem que ir fazendo um esforço próprio com mais outros tipos de suplementação, principalmente, por exemplo, eu indico os suplementos da For Life. Mas uma coisa é eu indicar para uma pessoa que já tem hábitos positivos, já toma ali, come coisas mais naturais e está realmente pretendendo que o seu corpo melhore cada vez mais. E não toma, por exemplo, remédios fortes, como remédios para dormir, remédios para depressão. Ali, é claro que nós vamos indicar 2, 3 suplementos minerais e vitamínicos e que estão ali dentro das composições ali da For Life também, outros a mais do que esses, e vai ter um retorno muito mais rápido. E, digamos assim, em 15 dias, como aconteceu comigo, eu tive a reversão de um quadro que já estava, como eu falei para vocês quando cheguei aqui em Portugal, há 1 mês e meio, febril, e aquilo não saía, não ia embora e nem nada. Mas tinha aquela alimentação boa. Outra coisa é nós termos uma pessoa que temos que a conscientizar, que ela não só com a For Life, mas ela tem que mudar hábitos alimentares, estilo de vida, e ela tem que suplementar provavelmente ainda uma injeção ou outra de B12 ou de suplementos que existe agora, uns soros que coloca tudo junto de vitaminas, sais minerais, e a pessoa toma ali na veia mesmo, como se fosse para ressuscitar um corpo que está ali
digamos assim, inerte na sua mecânica, na sua organização celular. E precisa ali como se fosse para ressuscitar células, para reavivar, para fazer ligações novamente entre órgãos e eles possam novamente fazer a sintetização dessas vitaminas e também acumular nos órgãos para eles poderem funcionar novamente a contento, né, para fabricar bem-estar no cérebro e tudo mais. Então, tirando isso, eu quero aqui dizer aqui para vocês também que as pessoas têm a forte disposição de que quando ouvem falar, por exemplo, de colágeno, querem tomar colágeno porque até tal época perdeu colágeno no rosto, perdeu colágeno na perna, quer novamente ter o bumbum redondinho e tal, quer ter uma pele mais aveludada, e dizem para ela que é a falta de colágeno. Pois eu digo para vocês, assim como também eu já enviei em alguns grupos meus, que se a pessoa não tiver silício, cobre e ainda estiver anêmica, esse colágeno vai ser tomado, vai ser desperdício de dinheiro, porque vai tudo virar toxina. O colágeno não é sintetizado, e quando o colágeno é sintetizado por falta de minerais, principalmente esses três, ferro, cobre e silício, é claro que também tem que ter uma quantidade mínima de magnésio, que quase sempre as pessoas até têm, comem o suficiente, né? Assim como potássio, fósforo, vem o suficiente para o metabolismo exercer ali as suas funções, vai ter deficiência de conseguir absorver esse colágeno e vai virar toxina. Melhor se não tomar esse colágeno, porque vai ser mais um prejuízo que vai ter tanto financeiro, não vai ver retorno no seu corpo, porque não vai ter os minerais essenciais. E para quem não sabe, o cobre é um elemento fundamental. A maior parte das pessoas não sabem, mas o cobre, ele é um complemento orgânico. Várias pessoas não sabem, mas ele ajuda muito, tanto nos ossos quanto nos músculos também. E se a pessoa tem deficiência, tanto de silício quanto de cobre, não vai ter o suficiente para metabolizar nem o colágeno que desenvolve da própria pessoa, quanto mais aquele que ainda vai vir acumular no organismo. Olha, eu não consigo colocar aqui a tela de todos, mas o Newton levantou a mão. Newton, podes abrir aí o teu microfone, vamos conversar? E o pior é que muita gente tem problema de intestinal, aí começa a tomar óleo mineral, porque o óleo mineral tapa os poros do intestino, daqui a pouco está com um problema muito sério. Verdade. Isso também é um dos problemas, eu encontrei em todas as pesquisas e vários médicos falando que muitas pessoas tomam laxantes, não tomam só o óleo mineral, tá? O óleo mineral, ele causa muitos defeitos orgânicos, é como se nós pegássemos um carro e ao invés de colocar ali no tanque o combustível que é do carro, uma gasolina, um álcool que seja, começasse a colocar óleo, tá? O nosso intestino, ele funciona bem com óleos que são ácidos graxos, né? Como, por exemplo, o óleo azeite de oliva. Ele vai ser absorvido, ele vai ser sintetizado, ele vai repor vitaminas, minerais, tal, no corpo, e daí ele vai ser excluído do organismo. O óleo de coco é a mesma coisa, ele tem toda a parte dos ácidos, são benefícios orgânicos ao estarmos ingerindo esse óleo de coco também, e o acúmulo também vai ser jogado fora. O óleo mineral não. A maior parte desse óleo mineral ele é sintético, ele não é um óleo benéfico para o corpo, tá? Então, o óleo de rícino,
mesmo sendo um óleo que é muito utilizado também como laxante, ele vem da mamona, ele não é um óleo também que se pode ficar tomando o tempo todo como laxante. Assim também como lactopurga, pessoas assim que ficam vários dias sem ir no banheiro, vão utilizar esses purgantes químicos, ou o leite de magnésia. O leite de magnésia, ele tem um componente que vem do magnésio, tá? Mas ele tem alumínio. A maior parte das pessoas não saiba, nunca viram, né? Não sabiam, não sabem, agora vão ficar sabendo. Mas se olhar ali na composição do leite de magnésia, que a maior parte das pessoas até mandavam grávidas tomar, que antes de ter o bebê, começasse uma semana antes a tomar, para que o bebê nascesse limpinho, não nascesse com tanta placenta e tal, e é contaminação com alumínio, desnecessário, porque eles colocam ali alumínio na fórmula, tá? O leite de magnésia, potinho azul, não posso ficar falando marcas aqui, mas acho que todos sabem, conhecem, se vão ali na farmácia, o leite de magnésia que tem potinho azul, vai olhar ali atrás, está escrito que tem alumínio na composição. Tem um outro componente também, que foi dado para mim quando eu estava grávida, dado para todas as grávidas, as ginecologistas ou obstetras recomendam que se a pessoa estiver com azia, refluxo, algo por causa ali do crescimento da barriga, fica comprimindo ali o estômago, que tome esses componentes aí, que tem uns outros nomes aí na farmácia, e eu fui olhar a composição, a maior parte deles, todos eles têm alumínio na composição. E o alumínio é um dos fatores em potencial para desencadear, por acúmulo no cérebro, desencadear ou adiantar precocemente o Alzheimer, tá? Então, nós devemos fugir, inclusive, de ter panelas de alumínio. Bombril deveria ser um produto proibido, porque as pessoas, se não arearem as panelas e deixarem elas ali com aquela corzinha que vai pegando dos alimentos, aquilo ainda é uma proteção. A esponja verde ali ou azul é o suficiente para lavar uma panela, mas quando se esfrega ali o alumínio com a palha de aço, né, faz ali retirar películas de alumínio que vão ficar ali suspensas, e na hora do próximo cozimento de alimentos, aquele alumínio vai passar para o alimento, e isso vai fazer altos prejuízos no cérebro. As ligações neurológicas, elas ficam comprometidas quando tem metais impróprios. E eu vou falar de 2 minerais maravilhosos que existem como joias, tá? Eles não são encontrados aí facilmente como um produto que a gente possa encontrar em suplementos ou... Deixa eu ver aqui. Quem que abriu? Não sei. Em suplementos ou... principalmente os nossos, dificilmente vai ter o que a gente toma, tem que mandar fazer a composição com algum químico, ou na internet já tem, e algumas farmácias de produtos naturais ou de manipulação também já tem, em forma de colóides. Por que colóides? Porque os minerais ficam suspensos, geralmente são feitos com águas, né, mineralizadas, e em uma quantidade mínima, tá? Uma quantidade mínima, o suficiente para fazer ligações neurológicas e não fazer um acúmulo, porque metais, eles têm que servir ali para fazer a sua função. Eu estou falando do ouro e da prata coloidal, tá? A prata coloidal, ela é um antibiótico muito potente, ele é um antibiótico antigo, não traz praticamente efeitos colaterais de matar bactérias
benéficas, tem uma quantidade X de tempo que a pessoa também pode usar e trata ali todo o trato digestivo, intestinal e bactérias que às vezes são instaladas e ficam muito tempo com a pessoa e não consegue tratar com outros antibióticos. E eu mandei, inclusive, nos grupos sobre antibióticos, que os antibióticos, os farmacêuticos, esses que são químicos da pesada, principalmente os de última geração, escutem bem, os da última geração, gente, principalmente aqueles que a gente, né, é receitado para nós, para infecção de bexiga, para isso, aquilo, gente, está matando neurônios. Eu fiquei horrorizada quando eu fui ler aquilo. Não só acaba com a flora intestinal, que isso daí é outro problema para absorver minerais, vitaminas, suplementos. Se você tomou antibióticos desses de última geração, você tem que reflorestar tua flora intestinal, teu intestino, ele está praticamente mortificado, porque nós somos uma fonte de bactérias benéficas. E tem as maléficas que, né, infelizmente, né, também fazem parte ali do nosso organismo. E existem os micro-organismos que ainda ingerimos, né, que vêm de fora para dentro, e os que são ali fabricados também pelas decomposições. Pensem que o nosso organismo fica ali com as fezes, ficam ali no intestino, não é algo nada agradável, mas é a forma como o nosso corpo procede, né? E se nós vamos colocar antibióticos, principalmente esses de última geração, que além de matar as bactérias benéficas do corpo, que faz ligações e sintetizam, né, as vitaminas, os minerais e tudo mais ali dentro do intestino, ainda acaba com a parte neurológica. Então, eu aconselho que as pessoas usem esses minerais em forma de coloide, o ouro coloidal e a prata coloidal, principalmente os dois associados, e ainda com o cobre coloidal. Eles são minerais fortíssimos, em pequena proporção eles fazem grandes benefícios para o corpo. Eles desintoxicam também o corpo de minerais pesados, eles auxiliam ali que os probióticos e os prebióticos novamente no intestino possam ali ter um meio apropriado. Eles estabilizam o organismo, inclusive para sintetizar outros minerais, outras suplementações. Então, existe inclusive estudos e comprovações que pessoas que fizeram quimioterapia ou não fizeram quimioterapia e tiveram remissão e depois tiveram a volta do câncer ou de algum tumor em algum local, fizeram depois o tratamento com esses coloides e tiveram uma otimização orgânica fora de série, como não esperavam mais. Para vocês terem uma noção, o ouro coloidal liga até 10.000 vezes, vou falar de novo, 10.000 vezes as terminações nervosas do nosso cérebro, 10.000 vezes. Então, eu tenho uma pessoa que inclusive enviou para mim aqui em Portugal, ainda não chegou para mim, por motivos alfandegários e tudo mais, mas ele já retirou várias pessoas de situações que já estavam em remissão, estavam bem, estavam inclusive suplementando, estavam com uma sobrevida que diria assim, estavam contentes porque não morreram, estavam bem, estavam levando a vida, mas não tinham aquela vitalidade toda que gostariam de ter. E daí tomaram esses coloides
e deu assim, ó, um estralo de 10.000 vezes de otimização cerebral e ligações de terminações intestinais que não tinham mais por terem feito químicas muito severas e agora estão muito bem com esses minerais. Então, esses eram outros minerais que eu queria falar para vocês, do ouro, da prata e do cobre coloidal. Aí vou falar do iodo. O iodo também representa um grande auxílio para o nosso organismo. A maior parte das pessoas não comem peixes, não comem... Imagina, a maior concentração de iodo é em ostra. Nós sabemos que a maior parte das pessoas que comem ostra e conseguem pagar pelo preço das ostras, né, não são, né, da nossa, digamos assim, a maior parte da quantidade de pessoas dos nossos grupos mais comuns, financeiramente, nós não podemos viver a comer 1 ou 2 ostras por dia, tá? Sem dizer também que essas ostras já vêm com uma qualidade comprometida, porque a maior parte dos mares tem muitos metais pesados. Está comprovado que quem está a viver de ostras para repor iodo também vai ter que fazer detox, porque o seu organismo fica contaminado com metais pesados. Então, o Lugol é um mineral que as pessoas deveriam de ter sempre em casa, deveriam de tomar 1 gota no mínimo, 2 gotas, pode ser até o máximo, e repor aí porque não comem, né? Peixes de águas frias profundas, né? Nós não vivemos a comer salmão todos os dias, nem vivemos a comer ostras todos os dias, então de fato o iodo é um mineral que regula a tireoide, que auxilia a transformação do T4 em T3. Nós temos às vezes muito T4, que é o hormônio que daí vai converter em T3, que vai regular a tireoide. A maior parte das pessoas está uma epidemia já de pessoas que têm hipertireoidismo ou hipotireoidismo, tá? E uma das consequências disso também não é apenas a falta do iodo, mas também é porque o flúor, ainda por cima, também ajuda a destruir o pouco, né, que nós também temos de equilíbrio na nossa tireoide. Então, quero que vocês releiam aí, entrem no Google. O Dr. Laí Ribeiro, ele fala inclusive que teve um grupo, houve aí um estudo em que foi colocado um grupo de gestantes e que tomaram iodo e as outras não suplementaram, e os bebês nasceram inclusive mais inteligentes, as ligações neurológicas, terminações nervosas, tudo mais dos bebês, das mães que suplementaram com iodo, tiveram um resultado muito mais satisfatório. E isso não foi só de imediato, mas foi ao longo da vida. Então, nós temos aí uma deficiência de iodo, isso daí é bem comum, então não é algo assim de poucas pessoas, é de bastantes mesmo. E quem mora longe do mar, piora, porque quem mora até perto do mar e come peixe tem até um pouco de melhoras nisso. E essa deficiência, gente, é muito, muito, muito grave, porque as pessoas podem desenvolver tumores. A tireoide é só, digamos, um presságio. Tem pessoas que já, digamos assim, têm aquela deficiência, estão tomando remédio para a tireoide, para regular a tireoide, mas a sua falta é o suplemento. Aí a pessoa não suplementa, fica regulando quimicamente ali a tireoide e está desenvolvendo em algum lugar, porque o seu organismo é como se fosse um alerta. O organismo já se manifestou através da tireoide que tem deficiência de iodo, tá? Aí fica ali só naquele químico para regular. Aí as outras células, elas ainda estão com deficiência. E daí como é que vai ficar?
elas vão começar a desenvolver algum tipo de tumor em algum lugar, e daí não precisam ficar esperando um diagnóstico. Então, nós temos que suplementar iodo. Eu fiz um tempo no Brasil essa suplementação. Quando agora vim para Portugal, eu não encontrei o Lugol. Eles não conhecem o Lugol aqui. Não tem nas farmácias Lugol. E eu não sei como é que eu faço para conseguir importar isso, porque a maior parte das farmácias, a maior parte não, todas as que eu tentei fazer a compra para entrega aqui em Portugal, ninguém faz. Então, para mim, assim, ainda vou ter que talvez pedir para minha filha, sei lá, mandar para mim pelo correio, porque quero suplementar. E também tem um estudo de que pessoas que já tinham tumores localizados, por exemplo, no útero, nos ovários, faziam, agora tem até um óvulo de iodo para as pessoas que faziam essa aplicação através de chuquinhas, né, dos duchinhas íntimas, ou através de uma seringa, injetavam iodo ali no local e tiveram o desaparecimento de tumores, tiveram redução, né, considerável, não precisaram mais ali retirar útero, ovários. Então, quem consegue fazer isso precocemente, essa reposição, esse controle já, não precisa daí ser surpreendido com um diagnóstico desagradável.